começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. A participação das mulheres se faz notar no mundo do trabalho, na educação, também no âmbito religioso. Na PUC Minas foi feita uma pesquisa sobre igrejas evangélicas fundadas e lideradas por mulheres. Eu converso no Religare de hoje com a psicóloga e mestra em Ciências da Religião, Graziela Chantal, que foi a responsável por essa pesquisa, foi quem realizou essa pesquisa. Graziela, seja bem-vinda ao Religare. Obrigada, Flávio, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Bom, e você não se esqueça de seguir e compartilhar o programa Religare no YouTube. Para isso você procura por Religare, Conhecimento e Religião, marque lá em se inscrever, né? Se inscreva no nosso canal e também marque no sino, porque aí toda vez que a gente postar um programa novo, você fica sabendo. Então, acesse e compartilhe também os nossos programas. Graziela, você fez então essa pesquisa sobre igrejas fundadas e lideradas por mulheres. Conta para nós como é que começou, né, esse seu trabalho, como é que você se aproximou dessa temática. Então, Flávio, a partir do momento que eu percebi no consultório que os psicólogos, os pacientes traziam um discurso místico-religioso, eu via que precisava de um conhecimento mais aprofundado sobre as diversas religiões. E ao conhecer o programa de Ciências da Religião da PUC Minas, eu fui fazer uma disciplina isolada com a professora Anete Roese, e na época ela me apresentou o tema, e até então para mim era algo comum, porque eu percebia muito isso no meu bairro, também por fazer parte de uma igreja evangélica, eu via muito as mulheres sendo pastoras. Então para mim era algo comum, até que isso é me apresentado como um fenômeno, como algo importante a ser pesquisado. E quando a professora Anete me propõe pesquisar essa temática a partir do viés das mulheres pastoras que não somente herdam igrejas masculinas, mas que fundam as suas próprias igrejas e mantêm a liderança dessas igrejas, eu percebi que no bairro onde eu moro, que é General Carneiro, Sabará, é uma região metropolitana de Belo Horizonte, que isso era algo ainda maior, que realmente haviam muitas igrejas lideradas por mulheres, mas poucas igrejas fundadas por mulheres. E mulheres que desertaram das suas igrejas de lideranças masculinas e criaram as suas próprias igrejas. E a partir daí eu comecei essa pesquisa e foi muito interessante porque essas mulheres me relatam o motivo que elas fundam as suas próprias igrejas. E a justificativa acadêmica, digamos assim, é porque eu acho importante a academia ela também ter pesquisas voltadas para as mulheres. Sim. E como é que você se aproximou, Graziela? Você se aproximou de 3 igrejas em especial, né? Conta para nós como é que foi essa aproximação, como é que se deu esse contato. Então, a minha pesquisa, eu tive um grande prazer em ter a professora Anete Roese, que incentivou a temática da pesquisa, e depois você, como meu orientador, que também me propôs um desafio que era, primeiramente, pesquisar o campo, antes de nós entrarmos com as nossas próprias teorias, com o que nós já tínhamos de outras pesquisas. E como que eu me aproximei desse campo? Primeiramente, indo até essas igrejas e participando dos cultos. Então, eu fui conhecer como se dava a primeira organização dessas igrejas, claro que me apresentando a essas pastoras, apresentando o objetivo da pesquisa, e assim eu participei de 3 cultos das 3 igrejas, porque no bairro tem outras igrejas, mas, como eu disse, as mulheres herdaram as suas igrejas de pastores homens. As 3 igrejas que eu pesquisei, essas mulheres fundaram as suas próprias igrejas. E depois que eu fiz essa participação nos cultos, eu fiz uma entrevista com as pastoras presidentes, com as pastoras auxiliares, que eu descubro somente na pesquisa de campo inicial, que eram pastoras mulheres auxiliares, e também com a membresia, alguns membros das igrejas. Sim. E qual que é o perfil das pessoas que participam dessas igrejas?
São grupos familiares que participam, então é pai, mãe, filho, filha, então são grupos de famílias que participam dessas igrejas, a maioria são jovens, e algo comum são pessoas que saíram de outras igrejas e saíram chateadas, saíram decepcionadas porque não se sentiam parte daquela igreja, porque não se sentiam acolhidas. E nas igrejas dessas mulheres, essas pessoas sentiam que tinham espaço, que elas eram ouvidas, que elas eram acolhidas. Sei. E a história dessas mulheres que decidiram fundar e liderar igrejas, é uma história também de ruptura com alguma outra comunidade? Sim, as 3 pastoras, elas eram de igrejas lideradas por homens, elas tinham o título de pastora, mas elas não podiam exercer lideranças na hierarquia da igreja. Elas participavam como pastoras, mas para ensinar, para limpar, para organizar, ou seja, era um trabalho voltado para um trabalho doméstico, que só cabia à mulher. E quando elas obtêm o chamado de Deus, as 3 mulheres pastoras, elas dizem desse chamado de Deus, elas obedecem esse chamado e elas rompem, elas desertam das igrejas de lideranças masculinas e fundam as suas próprias igrejas como uma ordenança divina. Então, por obediência a uma supremacia divina, elas fundam as suas próprias igrejas e elas pedem até autorização desse pastor, mas como esse pastor não pode ir contra uma ordenança divina, essas mulheres, elas seguem os seus caminhos e fundam as suas próprias igrejas, que começam muitas vezes dentro de suas casas ou na garagem da sua casa, num ambiente simples, mas com o objetivo de obedecer a Deus. Como é que elas interpretam essa ordenança em relação à autoridade masculina dos seus, então, ex-pastores, né, das suas ex-lideranças religiosas? Elas respeitam a liderança deles, não querem competir com eles dentro das suas igrejas, mas elas entendem que precisam obedecer ao chamado de Deus. Então, não é nem medo, podemos dizer assim, mas é muito importante para elas seguir a vontade de Deus. E para seguir a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus manda, inclusive até o nome das igrejas, elas dizem para mim, foi Deus que me deu. Então, é muito mais do que abrir um espaço, tem toda uma orientação a partir desse chamado de Deus. Então, quando Deus chama para curar pessoas, Deus chama para liderar pessoas, para cuidar de pessoas. Então, tem muito mais do que só ter uma liderança de uma igreja, tem muito mais do que deter só o poder de uma igreja. Tem uma obediência ao chamado de Deus, de seguir o que Deus determinou para aquela igreja, para aquela congregação. Sim. Bom, para a gente terminar esse primeiro bloco da nossa conversa, Graziela, eu queria saber também como é que se dá a relação entre as pastoras, né, essas que fundaram e são líderes nas suas comunidades, com essas pastoras auxiliares que você também ouviu na sua pesquisa. As pastoras presidentes, elas mantêm, digamos, a liderança principal. As pastoras auxiliares, elas também têm o que elas chamam de chamado de Deus, mas elas dividem seus espaços. Elas compartilham essa liderança. Então, elas veem o que uma tem mais de facilidade. Então, se ela tem mais facilidade de liderar um culto de libertação, como algumas igrejas possuem, essa pastora vai cuidar do culto de libertação. Em outras igrejas, a pastora vai cuidar do culto, do louvor, a outra vai cuidar de fazer visitas. Elas sabem dividir esse espaço, tem um apoio umas com as outras. Elas não têm uma disputa de poder. Elas sabem a importância de dividir isso, de compartilhar isso, porque o objetivo de todas é o acolhimento e o cuidado com a membresia. Ainda há tempo da gente falar um pouco Você falou que são igrejas familiares, né? Essas pastoras, né, elas têm suas famílias. Como é que é a relação interna aí na família da pastora, também que também participa da igreja? A gente ainda tem um minuto para falar sobre isso. Todas as 3 pastoras, as famílias fazem parte da igreja. Os pastores, os maridos, eles não são pastores da igreja delas. Eles têm o nome de pastor,
mas eles não exercem parte da liderança, não, porque aquela igreja ali foi fundada por elas, então eles respeitam que aquela igreja é delas, mas eles participam, às vezes, do louvor, filhos que tocam, filhos que cantam, então todas as pessoas da família e familiares também, ou seja, a parentela, também faz parte daquela igreja, ajuda na limpeza, na organização, porque essa igreja ela nasceu dentro de um âmbito familiar, e essa família acompanha essa pastora também. Ótimo. Bom, então vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa. No Religare de hoje, eu converso com a psicóloga e mestre em Ciências da Religião, Graziela Chantal. Ela contou no primeiro bloco sobre a pesquisa que ela desenvolveu sobre igrejas evangélicas fundadas e lideradas por mulheres. A gente vai fazer uma pausa, um intervalo, e a gente volta daqui a pouco para conversar um pouco mais com a Graziela sobre a base teórica, como é que ela interpretou esse fenômeno. Um breve intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Igrejas lideradas, fundadas por mulheres, é o tema do Religare de hoje. Esse é o tema da pesquisa que a nossa convidada, a psicóloga e mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas, Graziela Chantal, realizou na PUC Minas. Graziela, você fez um trabalho de pesquisa, não é, com base nas teorias de gênero, não é, e também no feminismo descolonial, né, fazendo aí um recorte nessa abordagem. Não é, como é que você apresenta, não é, essas teorias de gênero, não é, e o que elas contribuem para pesquisar um fenômeno religioso como esse que você pesquisou? A nossa pesquisa, ela se baseou nas teorias de John Scott, que trata o gênero como uma categoria de análise. Então, nós nos baseamos nessa busca pela compreensão das relações sociais entre homens e mulheres. E o feminismo descolonial, ele possui diversas compreensões, e a respeito do movimento feminista, que é algo dinâmico, é algo que está em construção, é algo que ainda possui muitas resistências, que conta com muitas desigualdades entre homens e mulheres. Por isso, o recorte de trazer essa questão do gênero e fazer essa amarração com o feminismo descolonial, que é algo que não está pronto, está em construção, e que também faz uma crítica ao próprio feminismo hegemônico, que se esquece dos conhecimentos, dos contextos históricos, das realidades de muitas mulheres. Por isso, nós não falamos de mulher, nós falamos de mulheres, e ele desmantela o conceito universal de ser mulher. Fala-se, como eu disse, de mulheres, né? E traz esse retorno comunitário, assim como essas igrejas, que busca a se aproximar da comunidade. Então, ele busca esse conhecimento popular, trazer as memórias antigas, trazer a cultura indígena, a cultura afro. Tem uma pesquisa que foi uma querida professora Cristina, da Faculdade de Unimontes, que nós também tivemos acesso à pesquisa dela, que também busca esse feminismo descolonial numa perspectiva das religiões afro, que contribuiu muito também como co-orientadora e com a sua pesquisa também. E as mulheres elas vêm obter um poder oriundo da cultura patriarcal, que muitas vezes detém esse poder, mas que as mulheres, elas, ao fazer esse feminismo descolonial, elas rompem com esse poder que os homens muitas vezes detêm em algumas igrejas. Sim, importante aí realmente a professora Cristina Borges, da Unimontes, que você mencionou, né, fez um acompanhamento, né, como co-orientadora na sua pesquisa. Bom, como é que as mulheres pastoras, você chegou a falar com elas sobre feminismo? Sim. E uma coisa que elas todas três me disseram Graziela, nós não somos feministas. Nós não estamos aqui fazendo feminismo. E eu tive a oportunidade de dizer para elas que não havia problema em elas serem feministas e elas fazerem feminismo ao romperem e a obedecerem ao chamado de Deus. E aí elas até entenderam isso, que
o medo é que elas estivessem sendo desobedientes, insubmissas ao pastor, mas a preocupação delas é a obediência a Deus, é o chamado de Deus. Mas sim, elas entenderam que o que elas faziam ali ao romper com aquela igreja e ao ter a sua própria igreja, fundar a sua própria igreja, elas faziam um tipo de feminismo religioso. E isso foi muito importante. Eu tive contato com algumas depois, e foi muito interessante eu apresentar para elas, e eu pude dizer, olha, o que vocês faziam não era um feminismo qualquer, era um feminismo religioso. O feminismo de dizer, sim, a mulher pode fundar a sua igreja, a mulher pode ser líder de uma igreja. E nesse aspecto de feminismo descolonial, né, como a professora Cristina Borges prefere usar esse termo, né, porque quando fala nessas teorias pós-coloniais, né, tem esse termo pós-colonial, decolonial, descolonial. A professora Cristina Borges, que foi sua co-orientadora, ela prefere esse termo. Como é que foi aplicar essa noção de descolonialidade na leitura que você fez dessas três comunidades aí, em General Carneiro e Sabará? Então, o século XX, e continua agora no século XXI, trazer muitas mudanças no campo religioso, as teorias descoloniais. E não somente no meio evangélico, mas nas religiões afros, no catolicismo. Então, quando essas mulheres elas rompem, elas desertam das suas igrejas de lideranças masculinas, elas fazem esse descolonial usando também de um discurso metafísico, que é um discurso baseado na Bíblia, de obediência a Deus, mas é um discurso pautado e respeitado também por uma supremacia divina. Então, esse descolonial, ele se faz presente nessas mudanças de ruptura que essas mulheres têm com essas igrejas de cunho patriarcal. E a presença das mulheres é muito marcante no crescimento no meio pentecostal. Então, eu ia perguntar sobre isso. Como é que é esse cenário, né? Você conhece isso nem antes de ser pesquisadora, né? Você participa como mulher evangélica, né? Você conhece também enfim, como quem participa, né? A sua profissão de fé. Como é que você vê, né? Como evangélica o lugar, o papel das mulheres no meio evangélico? É uma coisa que melhorou muito, mudou muito, mas algumas igrejas ainda têm dificuldade de ter a mulher lá no púlpito pregando, ministrando a ceia, fazendo parte de alguns rituais da liderança, da hierarquia da igreja. Algumas possuem o título de pastoras, mas elas não são ordenadas pastoras. Em outras igrejas, não. As pastoras, elas possuem um lugar de fala, ela tem um espaço, ela faz parte da hierarquia. As igrejas que eu pesquisei, elas não estão vinculadas a nenhuma denominação. Então, elas não estão preocupadas se elas são batistas, quadrangular, assembleiana, não tem esse viés. Elas simplesmente têm uma igreja que foi fundada a partir de um chamado de Deus. Mas eu vejo que ainda nas igrejas que não ordenam mulheres pastoras, tem mais abertura para as mulheres. Eu mesma ganhei mais abertura dentro da minha igreja, eu não sou pastora, mas por ser psicóloga, eu tenho mais abertura de dar palestras, de participar dentro do contexto em que eu convivo. Mas é uma realidade que vai de uma igreja para outra, de um pastor para outro, mas melhorou bastante. Mas a mulher ainda tem muita dificuldade de ocupar liderança e hierarquia dentro de algumas igrejas. Eu não posso deixar de falar que eu conheço o seu pastor, né, a esposa, que são colegas, né, que fazem também ciência da religião conosco na PUC Minas, né? O pastor Delmo fez o mestrado, está fazendo o doutorado agora com a gente. Bem, você viu uma diferença também no modo como essas mulheres exerciam sua liderança? Não é possível observar a diferença entre uma igreja fundada e liderada por uma mulher, né, de uma igreja conduzida por um homem? Que diferenças
você identificou, né, no pastorado feminino? Sim. As mulheres, elas são mais acolhedoras. Elas são firmes e elas falam isso na entrevista. Graziela, eu sou firme. Se precisar, eu chamo atenção, sim. Mas, ao mesmo tempo, elas têm mais humanidade, elas têm mais aquele calor do cuidado, do acolhimento. Elas não querem perder aquela pessoa para uma outra igreja ou, digamos, como elas dizem, para o mundo. Então, sempre o intuito é cuidar. O intuito é orientar, é proteger aquela pessoa para que ela não sofra uma nova decepção. Eu falo que tem um novo fazer da religião nessas igrejas, porque essas igrejas, como são elas que fundam, elas não herdam os manejos, as lideranças, as imposições, as posturas dos outros pastores, dos pastores que lideravam anteriormente. As igrejas que eu pesquisei, como são fundadas por mulheres, elas fazem a sua própria organização. E eu até pergunto, como que se dá a organização da sua igreja? E é muito interessante o que todas três me dizem, que é uma organização dada por Deus. Então, elas seguem uma ordenança do que Deus manda fazer, como que tem que fazer, como que tem que ser aquele culto, como que tem que se chamar aquele culto. Não é algo que vem delas mesmas. Elas se preocupam em sempre obedecer o que Deus manda fazer. Então, até o nome das igrejas foi Deus que deu para elas. Tá bom, Graziela, olha, eu agradeço muito você ter participado conosco aqui do programa, mas, sem dúvida, eu acho que é um tema muito instigante, eu acho que a gente ainda tem aí um caminho na frente para percorrer, né? E acho que como você, tantas outras colegas, outros colegas que estão aí trabalhando com teorias de gênero, com feminismo descolonial, não é? Com toda essa abertura, não é, que a gente tem conquistado nessa temática, tem trazido contribuições muito ricas para a nossa área e para a compreensão de fenômenos como esse que você pesquisou. Desejo muito sucesso aí para o futuro dos seus trabalhos e agradeço por você ter participado aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de graduação, de mestrado, de doutorado, também cursos de especialização em Ciências da Religião, acessando a nossa página que fica em pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.